Continuando a nossa videoaula sobre a função proc-h, eu havia comentado no final do vídeo anterior que a nossa função ela estava um pouco manual. Por que manual? Porque quando nós terminamos a função, eu expliquei que a gente teria que sempre saber o número da linha que a função teria que ir fazer a busca, né? Eu teria que informar aqui, justamente nesse momento, número, índice, linha, em qual linha a função tem que fazer a busca. Então, eu escolho a linha e ele desce ou sobe para fazer essa busca. E outra alternativa que eu dei foi referenciar uma célula, mas percebam que mesmo referenciando a célula, ainda fica um pouco manual. Por quê? Porque eu preciso saber em qual linha ele tem que descer ou subir. Então, eu tenho que informar o número da linha nessa célula. Para uma base de dados pequena, nos convém utilizar esse mecanismo, mas porque eu tenho a visão do número da linha. Mas com uma base de dados muito maior, né, com uma tabela com muito mais informação, eu já não tenho essa visão aqui, né, eu já não consigo ter essa visão. Como é que eu vou saber lá uma tabela que tem, sei lá, 15 mil linhas de departamentos, em qual linha eu tenho que ir fazer essa busca? Não consigo, não tem condições, fica algo muito manual. E o que eu sugeri? Eu sugeri o seguinte, vamos ver esse exemplo. Eu quero selecionar o departamento, selecionar o mês, e aí a função se virar para fazer a busca, né? Vai ler todo esse intervalo aqui, toda essa matriz, e vai me trazer aqui o resultado. Para isso, eu sugiro o seguinte, função proc-h com a função proc-v. Vamos juntar as duas, vamos fazer uma junção dessas duas funções. Algumas pessoas podem comentar, mas existem maneiras mais simples de fazer essa busca. A gente pode utilizar funções bem mais básicas e bem mais curtas e você vai chegar no mesmo resultado. Sim, eu concordo, existe. Mas o tema desse vídeo aqui é para falar da função proc-h e o que a gente pode fazer com ela, né? Entender a lógica dela e verificar o que nós podemos alcançar com essa função. Por isso eu achei interessante trazer mais essa dica aqui para quem quiser se habituar a praticar na função proc-h, ok? Bom, e como que eu vou começar a entender o que eu posso fazer para que a função proc-h junto com a função proc-v busque, né, lendo essa área toda aqui e trazendo valor sem precisar informar número de linha? Bom, simples. Vamos pensar no seguinte, o proc-v ele vai fazer uma procura vertical e eu quero que ele me diga o seguinte, em qual linha está o departamento. Para isso eu fiz o seguinte, eu inseri uma coluna aqui com um rótulo chamado linha, certo? E eu sei que a primeira informação dessa célula é como sendo 1, né? O índice de linha 1. Então o próximo é 2. Se o próximo é 2, eu faço o seguinte, igual o valor de cima mais 1, certo? E aí, se eu tiver uma tabela muito grande, uma base de dados muito extensa, eu só jogo a fórmula, a função até o final, até o final, certo? E aí o que eu posso fazer? Igual proc-v, o que eu quero procurar? O departamento. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir em qual linha que ele se encontra. Então, seleciono a matriz, eu fui até a coluna 14, ok? Ponto e vírgula 14, ponto e vírgula 0. E aí ele me diz o seguinte, que o departamento de eletrodomésticos está na linha 17. Olha aqui, ó, linha 17, eletrodomésticos. Vamos mudar, só para fazer um teste. Utensílios está na linha 16, certo? Então vamos pensar da seguinte forma, se o proc-v consegue trazer para mim o número da linha, então quando eu fizer o proc-h e ele pedir o número da linha, eu só coloco o proc-v. Vamos fazer um teste? Vamos lá, igual proc-h, ok? Valor procurado. O valor procurado é o mês, matriz procurada, né? Matriz tabela. Todo esse intervalo aqui, ponto e vírgula. Agora ele está pedindo o número índice de linha. Eu não sei em qual número de linha está, ok? Não sei, a tabela é muito grande, a informação é muito extensa, então o que eu vou fazer? Proc-v, certo? Valor procurado, o departamento, matriz, mesma matriz, não muda nada, ponto e vírgula 14, ponto e vírgula 0. Vou fechar a minha função proc-v,
PROC-H, perdão, esse ponto e vírgula zero aqui por fora, ele é o valor, a busca exata, né, a correspondência exata do PROC-H, certo? Então, ponto e vírgula zero aqui dentro é o valor exato do PROC-V e o ponto e vírgula zero é o valor exato do PROC-H. E finalizamos, deixa eu só converter em moeda, veja só, que ele achou, né? Então, utensílios em setembro, veja só, setembro, utensílios, ele achou o valor de faturamento. Vou só alterar aqui, ó, eletrodomésticos em setembro, vamos alterar o mês, e junho, né, eletrodomésticos, outra opção aqui, limpeza, ó, limpeza em junho. Então, o que ele está fazendo? Ele está simplesmente buscando dentro dessa área aqui, dessa seleção, juntando as duas funções, PROC-H com PROC-V. Se não quiser, não gostou dessa informação aqui, não está de acordo, eu acho que ficou, essa informação visível aqui fica meio, prejudica a apresentação da minha planilha, você pode ocultar, não tem problema, ok? No próximo vídeo eu vou ensinar a PROC-H com CORRESP, onde não vai ter a necessidade de criar uma coluna informando a linha, certo? Então, espero que tenham entendido a funcionalidade da função PROC-H com PROC-V. E próximo vídeo facilitando ainda mais a procura, entendendo ainda mais a função PROC-H.